Olá pessoal, eu gostaria desse vídeo aqui de conversar um pouco com vocês sobre modelos de precificação, ou formas de você formar o preço de venda dos produtos que a sua empresa vai vender aí para os seus clientes. Eu vou compartilhar a tela aqui, eu queria que a gente fizesse alguns estudos, algumas análises juntos e depois a gente vai entender como que o Luvic implementa essa automação dentro do software, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu estou com uma planilha, né? Uma planilhinha para a gente simular algumas coisas. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, tá? Eu sou um integrador e eu preciso formar o meu preço de venda. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, quais são os custos que compõem, né, essa sua instalação. E com base nesse custo, o que você precisa adicionar a mais para que você realmente tenha uma certeza de que você vai fazer essa venda sem levar prejuízo, né? Ou mais legal ainda, ter certeza de que você está ganhando realmente o que você espera ganhar nessa venda, tá? Então vamos simular aqui que, por exemplo, eu tenho aqui um primeiro custo que seria a compra do kit, né? Vamos dizer assim, compra do kit lá com o distribuidor. E esse kit, vamos imaginar aqui que ele custou R$10.000. Tá? Só para valores mais fáceis para a gente entender aqui. Ele custou R$10.000. Eu também vou ter aqui um custo hipotético, tá? Hipotético essa minha empresa. Eu vou ter um custo de instalação. Eu vou falar que esse meu custo de mão de obra, vamos colocar aqui mão de obra de instalação. Eu vou gastar para instalar esse sistema R$1.500, por exemplo. Eu vou ter também aqui um custo de material de instalação. E eu vou gastar de material de instalação aqui mais R$1.000. Eu vou ter também um custo de projeto. Vou ter um custo aqui de R$900 de projeto, por exemplo. Tá? Valores hipotéticos aqui. O que mais que eu poderia ter aqui? Eu poderia ter um custo de deslocamento. Vamos falar assim, deslocamento / logística. Vamos lá, custo que eu quero colocar aqui de combustível, refeição para a equipe que está fora. Vamos colocar aqui mais R$400. Então, nessa minha empresa hipotética aqui, estes seriam os custos fixos aí que eu teria, né? Custos que eu tenho que pagar para instalar esse sistema lá no meu cliente. Então, vamos formatar aqui como número. Mas existem alguns outros custos, né, que essa instalação tem, a gente precisa considerar. Por exemplo, eu teria aqui um custo de imposto que eu preciso pagar. Eu vou emitir uma nota fiscal disso, eu preciso pagar imposto. Vamos imaginar aqui hipoteticamente que eu pagaria aqui 14% de imposto nessa da nota fiscal que eu vou emitir. Eu vou ter também aqui, vamos colocar aqui custo de comissão do representante. Vamos imaginar aqui que vou pagar 5% de comissão para o representante. O que mais que eu poderia ter aqui de custo variável? Vamos colocar aqui, poderia ter aqui, por exemplo, um custo de pós-venda. Sei lá, eu já quero embutir na minha precificação o custo que eu vou ter de pós-venda disso, porque eu vou ofertar 2 anos de pós-venda embutido nessa venda. Então eu quero colocar aqui, sei lá, mais 8% aqui que eu quero considerar como despesas de pós-venda. Depois eu vou despesas que eu vou ter para continuar prestando um serviço de pós-venda aqui para essa minha venda, né? E eu vou ter aqui a minha margem. Vamos chamar aqui de margem de contribuição. A margem, ou seja, quanto que realmente eu quero que sobra para mim dessa venda aqui. Eu vou colocar aqui, vamos colocar 20%. É o que eu quero que sobra para mim. Então aqui a gente levantou algumas situações. Eu tenho custos que são fixos, que eu já sei o valor dele. Eu sei que isso vai me custar R$10.000, este 1.500, este 1.000, este 900, este 400. Eu tenho custos que eu ainda não sei monetariamente quanto que eles vão custar. Eu sei o percentual deles no preço final. Então vamos continuar aqui o estudo. Então uma das coisas que a gente pode fazer aqui, utilizando uma metodologia de markup, depois vocês podem pesquisar na internet sobre markup, tá? A gente pode fazer que é o seguinte, vamos somar quanto que custa, né? O que eu tenho de valor fixo aqui. Então eu tenho aqui R$13.800. E eu posso somar o que eu tenho de percentual. Eu tenho 47% que eu preciso colocar em cima
destes 13.800, certo? Então, como que eu vou fazer aqui? Fórmulazinha de markup 5. Eu vou pegar o 100%, certo? 100%. E vou subtrair os 47%. Eu tenho 53% aqui. E agora, para mim saber o preço de venda, então este 53%, vamos fazer ele aqui embaixo, aqui, ó. Nosso markup vai ser igual ao 100% menos os 47%. 53% é o meu markup. Para mim saber o preço de venda agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar pegar o meu valor de custo fixo, que eu já sei quanto que eu vou ter que gastar, e vou simplesmente agora dividir pelo meu markup. Eu vou chegar no preço de venda. Então, este aqui agora é o preço de venda que eu preciso vender este meu sistema para conseguir pagar todas essas despesas aqui e todas essas despesas aqui. Agora vamos fazer o processo de trás para frente para ver se os números bateram. Então, esse é o meu preço de venda. Aqui fala que em cima desse preço de venda, que é o preço da minha nota fiscal, eu vou ter que pagar 14% de imposto. Então, em cima desse valor aqui, eu vou ter que pagar 14% de imposto, 3.645. Em cima desse valor aqui, eu vou ter que pagar 5% para o representante, eu vou ter que pagar aqui 8% de pós-venda, que eu quero deixar, e eu vou ter que pagar 20% de margem de contribuição. Então, isso aqui representa R$ 12.237, tá? Foi pago aqui. Então, quanto que sobrou? Vamos fazer a conta aqui. Se eu pegar os 26 mil e tirar os 12 mil, quanto que sobrou? R$ 13.800. Exatamente o valor que precisa para pagar todas essas despesas fixas aqui. Então, esta é a fórmula que a gente utiliza para saber o preço de venda com markup. Tá? Eu preciso saber quais são os meus custos fixos, ou seja, entenda como custo fixo os custos que eu já sei a representação monetária deles, eu sei monetariamente quanto que eles valem hoje, quanto que eu preciso cobrar deles. Eu somo os itens aqui, que eu ainda não sei o valor monetário, mas eu sei percentualmente quanto que eles representam. Então aqui eu sei que eu preciso aqui, eu tenho 47% que eu tenho que colocar em cima, vamos dizer assim, desses 13 mil aqui. E aí com base nesses daqui, a gente acha que com base nesses 47% a gente cai no markup, que é basicamente 100% menos a soma dele. O meu markup é 53%. Eu vou pegar o meu preço que eu já sei, dividir pelo markup, eu caio no meu preço de venda. Tá? Então a gente fez aqui a continha de trás para frente, a gente viu que realmente bate, vai me sobrar, né, no meu caixa os 13.800 que eu preciso para pagar as minhas despesas fixas. Um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometer é o seguinte: eles chegam nesse 47% aqui, ó. Eles chegam nesse 47%. Vamos copiar essas células aqui, vamos colocar de cá. Eles chegam nesses 47%. E ele vai gerar o preço de venda dele. Como que ele gera o preço de venda dele? Ele vai pegar o que ele tem aqui, os 3.800, e vai multiplicar por 1,47. O cara que está colocando 47% em cima. E aí ele acha que o preço de venda dele é 20.286. Tá? E ele começa a vender por 20.286. Olha aqui, se 20.286, 14% é esse valor, 5% é este, 20% é esse. Vai me sobrar R$ 9.534. Aliás, esse total deu R$ 9.534, que se eu subtrair um do outro vai me dar 10 mil. Estes 10 mil que sobrou não paga a despesa fixa. Então é um erro muito comum que as pessoas cometem de somar os valores percentuais que ele precisa, por exemplo, 47%, e adicionar 47%, né, em cima desse valor aqui. Vou pegar nesse meu caso que eu fiz, eu multipliquei por 1,47. A gente consegue comprovar aqui que fazendo dessa forma não sobra, né? Depois que eu tiro todos os percentuais, não sobra no meu caixa o valor para pagar os custos fixos. Então a gente precisa entender isso. Então a gente precisa levantar os custos que a gente já sabe quanto vai custar, os custos que são em percentuais, aplicar um markup para chegar no preço de venda. Então o Luvic ele trabalha exatamente dessa forma. Se isso aqui fica bem claro, na hora que a gente for olhar para como que o Luvic implementa essa precificação lá, vai ser muito fácil de entender. Tá? Só mais um detalhe antes da gente entrar aqui dentro do Luvic. O que seria esse margem de contribuição? Tá? Veja que eu chamei de margem de contribuição. E ele não é uma margem de lucro. Por quê? Porque esses R$5.000 aqui hipotéticos,
estes 5 mil reais, ele não vai ficar no meu bolso, não é o meu lucro que eu posso pegar e comprar o que eu quiser, né? Gastar com o que eu quiser. Porque estes 5.207 reais é um dinheiro que vai ficar no caixa da minha empresa para pagar os outros custos fixos da minha empresa. Veja bem, aqui a gente não está cobrando despesa de energia elétrica, de água, salário de funcionário do escritório, o que eu pago de mensalidade para o escritório de contabilidade e tudo mais. Então, não está incluso nessa minha precificação. Então, estes R$ 5.207 aqui, ele é uma margem de contribuição. Ele vai contribuir com as margens das outras vendas também, para ajudar a pagar o custo fixo da minha empresa. Tá? E aí depois, o que sobrar disto é realmente o meu lucro líquido que eu vou colocar no meu bolso. Né? É muito comum as pessoas pensarem que elas estão ganhando 20% nessa venda. Ela dificilmente estaria ganhando 20%. Você está ganhando 20% para contribuir nos pagamentos das despesas fixas aí da sua empresa, nas outras despesas da empresa. Então, provavelmente, talvez aqui você vai ter um lucro líquido realmente que vai caber no teu bolso, vai ser um valor bem menor aqui, 5%, 6%, não sei, depende de cada empresa. Tá? Então, é um detalhezinho só para ficar claro, então isso aqui não representa o dinheiro que você quer que sobre aí no seu bolso. Tá joia? Pessoal, eu vou parar por aqui agora, eu vou abrir o Luvic e volto para cá agora mesmo para mostrar para vocês como que o Luvic implementa toda essa lógica aqui. Então, agora que eu estou logado no Luvic, eu quero mostrar para vocês como que o Luvic implementa essa lógica aí da precificação. Vamos começar aqui com um usuário do tipo administrador, né? Ele vai acessar aqui as configurações, ele vai vir aqui em precificação. Aqui eu já tenho várias coisas cadastradas, eu vou apagar tudo só para a gente começar uma basezinha limpa aqui do zero, tá? Quando você for começar a usar o Luvic, provavelmente você tem isso aqui vazio, da forma como está, e esse percentual aqui, provavelmente ele vai estar zerado. Você recebeu uma base assim, tá? Então aqui a gente vai configurar os itens de informação do preço de venda. Se você lembrar naquela planilha Excel que a gente estava vendo agora há pouco, a gente tinha vários itens que compunham o nosso preço de venda. A gente vai tentar trazer aqueles itens para cá. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, que já está cadastrado, lembra que a gente colocou lá que eu queria 20% de margem de contribuição. Então, eu já vou colocar aqui meus 20% de margem de contribuição. Eu lembro lá também que a gente tinha imposto, né? Então, imposto é um item do tipo percentual do valor total. Imposto, eu lembro que a gente colocou lá 14%. Então, aqui eu tenho imposto, eu tenho, além do imposto, eu lembro que eu coloquei lá como pós-venda, né? Pós-venda, que eu lembro que eu coloquei também percentual, que era 8%. Eu tinha um item que era comissão do representante, né? Comissão do vendedor, vamos chamar assim. Aqui, comissão do vendedor, tem um item específico para ele, ó, comissão do vendedor. Vamos colocar como esse item específico. Eu vou pagar 5% de comissão. Ele também é um item percentual. Ó. Deixa eu abrir só aqui nossa planilha para me lembrar exatamente esse imposto 14%, comissão 5%, pós-venda 8%, margem 20%. Exatamente. Agora a gente tinha aqueles custos fixos, né? Então vamos lá, o primeiro custo fixo que a gente tinha aqui era mão de obra. Então vamos lá, mão de obra. Aí agora, como que você quer precificar a mão de obra? A gente tem algumas opções aqui, ó. A gente pode precificar por quilowatt-pico, por faixa de potência, por quantidade de módulo, ou basicamente por esses três que são mais variáveis. Por exemplo, nesse meu caso aqui, eu quero precificar a mão de obra por quantidade de módulo. Tá? Eu fiz alguns cálculos doidos aqui na minha empresa e eu cheguei num valor e se eu cobrar R$150 por módulo de mão de obra, normalmente fica dentro do meu custo. Então eu vou colocar aqui por quantidade de módulo. Tá? Mão de obra vai ser por quantidade de módulo. E agora eu vou configurar ela aqui, ó. Vou clicar no botãozinho mais. Quantidade máxima. Se for de 0 até 10 módulos, se eu cobrar R$150 por módulo, por exemplo, veja bem que tudo que eu estou falando desses valores são valores hipotéticos, tá? Tem grande chance disso aqui não bater nada com a realidade de vocês. Mas se for de 0 até 10 módulos, eu vou cobrar R$150 por módulo. Tá? Então, se for 10 módulos, eu cobraria aqui R$1.500. Se fosse 5 módulos, eu cobraria
5 vezes R$150. Tá? Aí eu posso adicionar uma outra faixa aqui. Então se for de 0 a 10 é 150. E se for de 10 até 100, eu vou cobrar 190 por módulo. Se for de 190 até 300, eu vou cobrar 210 por módulo. E aí agora que eu vou colocar um último valor, eu vou colocar, se for até 1 milhão, ao máximo possível, eu vou cobrar R$300 por módulo. Então aqui eu fiz uma faixa. Então o que o Luvic vai fazer? Na hora que a gente for gerar uma proposta comercial, e naquela proposta comercial, o sistema que você está orçando tem até 10 módulos, ele vai pegar a quantidade de módulos e multiplicar por esse valor. Se ele tiver de 10 a 100, de 11 a 100, ele vai pegar este valor. De 101 até 300, ele vai pegar a quantidade de módulos e multiplicar por esse valor. E aqui se até 1 milhão, porque eu quis abranger todos, se tiver até 1 milhão de módulos, você vai considerar R$300 por módulo. Então, configurei a minha mão de obra aqui por quantidade de módulo. Vamos adicionar um outro item. O outro item que eu coloquei lá foi material de instalação. Então, vamos colocar aqui. Material de instalação. Eu vou colocar aqui o material de instalação, eu vou chamar ele por quilowatt-pico. Eu quero precificar ele por quilowatt-pico. Então, o que isso significa? Na hora que eu for gerar uma proposta comercial e o sistema que eu estiver colocando nessa proposta comercial, o kit, ele tiver até 10 kW-pico, eu quero cobrar aqui R$100 por kW-pico. Então, se eu tenho um sistema de 8 kW-pico, estou orçando, ele vai cobrar aqui, no caso, 8 vezes 100, R$800 de material de instalação. Aí aqui agora é a mesma lógica, eu posso ir criando faixas. Mas se ele for até 10, se ele for até 100 agora, eu quero cobrar R$130 por kW-pico aqui de material de instalação. E assim a gente vai. Aí vale um estudo interno, porque isso é muito individual de empresa integradora por empresa integradora, de cada um. Cada um vai ter os seus custos, de tentar chegar nessas faixas aqui que mais fazem sentido. Eu vou colocar aqui um gigante também, só para não errar nada, não deixar passar nenhuma. Eu vou falar que se for aqui é R$300 por kW-pico. Então aqui eu configurei por quantidade de módulo, aqui por faixa de potência do meu kit. Tem mais um que a gente colocou lá, foi projeto. Tá? Então eu tenho custos de projeto, então vamos colocar aqui projeto. Eu poderia configurar o projeto também por faixa de potências. Sistemas menores exige uma complexidade de projeto menor, sistemas maiores uma complexidade maior. Então, o projeto eu poderia configurar por potência do sistema. Mas nesse meu caso, eu vou colocar valor fixo, só para a gente ilustrar. Eu vou falar que eu sempre vou pagar R$900 por projeto. Então, todo o sistema que eu for colocar, considere R$900 como um valor fixo lá de projeto. Tá? Tem um outro item que a gente colocou lá que foi deslocamento / logística. Eu vou colocar esse i como do tipo distância. Tá? Como que ele vai funcionar a distância? Depois a gente vai ver lá na frente que o Luvic ele calcula quantos quilômetros a gente está daquela instalação e aqui eu posso cobrar um valor por quilômetro. Então, por exemplo, eu quero cobrar R$2,50 por quilômetro aqui de deslocamento / logística. Depois, lá na frente vai ficar bem claro como que ele aplica essa fórmula aqui. Só para a gente entrar no último item aqui, que a gente não passou, mas aqui a gente tem por faixa de potência. É um outro item que tem. Vamos dar um exemplo aqui do que eu poderia cobrar por faixa de potência aqui. Vamos colocar material de instalação, a gente já colocou, mão de obra a gente já colocou. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, vamos colocar aqui um acompanhamento engenharia. Tá? Esquece acho que isso não faz muito sentido, mas só para a gente entender como que a gente poderia configurar aqui por faixa de potência um item no preço de venda. Então, acompanhamento da engenharia. O que eu configuro aqui? Um sistema que for de 0 até 10 kW-pico, eu quero cobrar R$500 de acompanhamento de auditoria. Um sistema que for até, por exemplo, até 300 kW-pico, eu quero cobrar R$4.000 de acompanhamento de engenharia. Então, qual que é a diferença deste item aqui do tipo por faixa de potência, deste item aqui por kW-pico? Porque aqui, por kW-pico, ele vai cobrar este valor
para cada kWp. Então é aquilo, se for um sistema de 8 kWp, ele vai fazer 8 vezes 100. Aqui não, aqui é por faixa de potência. Se for um sistema de 8 kWp, ele vai considerar R$500. Ele não multiplica a potência por este valor de K. Então pode ser que também faça sentido até talvez o material de instalação ser por faixa de potência também, ao invés de ser por kWp. De novo, cada caso é um caso. Tá? Eu vou apagar isso daqui só para... Não faz muito sentido nesse nosso exemplo aqui. Vamos ver se tem mais algum item que a gente não passou aqui. Comissão por kWp, faixa de potência, percentual do total, por distância e valor fixo. Faltou esse aqui, ó, percentual do valor total e vendedor. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu vou chamar aqui de frete. Frete de entrega, sei lá, irrisório também. Talvez não faz muito sentido no mundo de vocês aí, né? Na empresa de vocês. Mas vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho a minha empresa, minha integradora sediada aqui em Mococa, né? Que é onde o Luvic está. E eu tenho um representante comercial que fica em Curitiba, né? E por acaso eu tenho, se esse representante faz venda lá, eu tenho uma despesa de pegar este meu produto que está aqui em Mococa e levar até Curitiba. Veja bem, esse meu deslocamento ele não está incluso aqui dentro. Aqui é o meu deslocamento de instalação e tudo mais, não é um deslocamento de entrega para entregar um produto. Como que eu poderia considerar isso aqui? Poderia chegar aqui, por exemplo, e falar, quando é o vendedor José da Silva, considere mais 5% de frete de entrega. Então, quando o José da Silva estiver gerando uma proposta, as propostas que o José da Silva gerar vai ter um percentual mais de 5%. E quando for um outro usuário, né, no meu sistema, por exemplo, aqui eu tenho outros usuários, a Maria Helena, quando for a Maria Helena gerando proposta, não vai ter esse 5% nela. Então, dá para a gente brincar com esses itens que são do tipo percentual, né, percentual do valor total, a gente consegue colocar o percentual dependendo do usuário que está gerando a proposta. Vou apagar aqui também. A gente passou por todos os tipos de configuração aqui da precificação. Agora vamos ver como que isso vai rodar lá na prática. Tá? Vamos criar um novo negócio aqui. Vamos falar que eu estou orçando aqui para o Caio José. O telefone do Caio aqui, vamos colocar um telefone aleatório. Vamos falar que ele está... Vou falar que ele está em Minas Gerais. Na cidade aqui, vamos colocar Alfenas. Ele é grupo B, bifásico, vamos colocar aqui que ele gasta 800 kW mês e ele paga R$1, só para a conta ficar redondinha. É na casa dele, a chance de fechar, eu acho que é baixa, pelo que eu senti com o Caio, ele só está curioso. Vamos colocar esse aqui é o sistema PV da casa dele, né? Dele no caso do Caio. Vamos concluir. Vamos ver algumas coisas que aconteceu aqui. A primeira coisa que a gente precisa ver, eu vou voltar aqui em configurações, só para a gente ver aqui nos dados cadastrais, que esta minha empresa que eu estou rodando aqui, ela está na cidade de... Meio cadastrada, ela está na cidade de Mococa. Vamos colocar Mococa. Está na cidade de Mococa. Então agora vamos voltar lá no negócio do Caio que a gente criou. Bom, voltamos lá no negócio que a gente criou. Esse negócio que a gente criou é para a cidade de Alfenas. O Luvic já calculou aqui para mim, que para mim fazer um bate e volta em Alfenas, uma ida e uma volta em Alfenas, eu preciso de 288 km. Esta informação aqui é importante, porque se eu utilizei itens de precificação do tipo por distância, é essa a distância aqui que ele vai considerar. Eu não sei se vocês lembram, lá a gente configurou logística / deslocamento, alguma coisa assim, como sendo 2,50 por quilômetro. Então, o que o Luvic vai fazer aqui? Ele vai fazer 2,50 vezes 288. Vamos dimensionar, vou usar o dimensionamento padrão que o Luvic deu aqui, deixa eu ver se eu tenho algum sistema que ele puxou. Bom, tem esse sistema da Ecore aqui, eu vou considerar esse sistema da Ecore. O legal aqui, ó, é que ele já gerou um preço de venda para mim. Esse preço de venda que ele está me sugerindo aqui é baseado lá naquela precificação que a gente montou, tá? Baseado lá naquela precificação. Vamos usar aqui esse sistema para gerar a proposta dele. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a distância de ida e volta. A gente tem aqui o sistema que eu estou orçando, 14 módulos de 450 watt-pico, com uma potência de 6.3. Então, lembre bem, lá eu configurei itens de precificação baseado na potência do sistema. Então, ele vai basear nesse 6.3 aqui.
E lá também eu criei itens de configuração de preço baseado na quantidade de módulo. Ele vai considerar esses 14 módulos aqui. Então vamos ver aqui nos produtos. Eu estou logado como usuário administrador, né? Eu vou clicar aqui em alterar, só para a gente ver a precificação que ele montou. Ele considerou aqui para mim que este kit, tá, custa R$ 26.372. Esse é o meu preço de custo. Tá? Ele também colocou aqui o meu deslocamento, R$ 720. R$ 2,50 vezes aqueles 288 quilômetros lá. Material de instalação por quilowatt-pico. Então, eu vou fechar aqui, vamos abrir só para a gente comparar. Ó. Deixa eu abrir numa outra aba aqui, para a gente comparando a precificação. Então, vamos deixar aqui. Aqui a gente considerou, de material de instalação, R$ 630. Então, eu tenho um sistema aqui de 6,3 kWp. 6,3 kWp, material de instalação. Bom, ele chegou aqui. Pô, 6,3 ele está no até 10. Ele vai pegar R$ 100 vezes 6,3, que ele dá os R$ 630. Mão de obra é por quantidade de módulo. Então, aqui, mão de obra. Até 10 módulos é R$ 150 por módulos. Quantos módulos deu aqui? Deu 14 módulos. Então, o que ele vai fazer? Pô, não entrou aqui. Então, tem mais do que 10. Pô, de 11 até 100 é 190 por módulo. Então, o que ele fez? 190 vezes os 14 módulos. Este valor aqui. O projeto é fixo, né? A gente deixou lá, é sempre R$ 900 fixo. Então, ele trouxe aqui R$ 900. E agora que ele fez toda aquela nossa parte de percentual. Né? De percentual. Eu gerei a proposta com o usuário lá que tem a comissão. Ah, não, aqui é a comissão, não é aquele lance do frete, a gente apagou, né? Então aqui ele considerou todos os percentuais, os 5% de comissão, os 14% de imposto, a margem e o pós-venda. Então esse produto eu tenho que vender ele por R$ 59.023,74. Por quê? Vendendo este valor, eu vou conseguir pagar esses 8% de pós-venda, esses 20% de margem, esses 14% de imposto, esses 5% de comissão e vai me sobrar dinheiro para pagar todas essas despesas aqui. Então quando eu gerar essa proposta, o Luvic vai me gerar a proposta, tá? E olha que legal, como eu estou com o usuário do tipo administrador, ele me traz aqui a margem de contribuição que essa proposta está me dando. Né? Eu posso clicar nesse botãozinho e ver todo aqui o detalhe da precificação que ele montou. Né? E ele me dá aqui a margem de contribuição que esse pedido aqui está dando. Basicamente, o modelo de precificação é esse do Luvic. A gente pode alterar aqui no produto. Ah, Marcelo, mas eu quero que nesse caso aqui, a minha mão de obra vai ser maior. Em vez de ser R$ 2.600, aqui eu vou gastar nessa obra R$ 5.000 de mão de obra. Ele já recalcula tudo aqui pra gente também. Né? E vejo que o que é percentual ele manteve. Percentuais ele manteve, mas ele recalculou o resto. Então, meu produto subiu de 59 para 63 mil. Então, o sistema de precificação é bem simples. Quando o usuário ele for do tipo não administrador, ele não consegue ter acesso a essa composição. Então, um usuário que ele é só vendedor, ele vai ver o preço aqui de 63 mil, mas ele não vai conseguir saber o que compõe esse preço. É importante também, porque o teu vendedor não precisa saber o que você considera na tua composição de preço. Né? Pessoal, o que eu queria falar para vocês, basicamente, era isso. Deixa eu voltar aqui só para minha tela. Então, basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, só recapitulando, o Luvic ele considera a formação do preço de venda utilizando aquela lógica do markup que a gente viu lá na planilhinha Excel. Então, é importante que antes de configurar isso no Luvic, que vocês, no arquivo Excel mesmo, levantem quais são os custos que vocês consideram aí na formação de preço de vocês. E agora, já sabendo quais são aquelas opções de configuração que o Luvic tem, talvez já tentar pensar baseado naquilo. Então, o que eu posso cobrar por quantidade de módulo, o que eu poderia cobrar por faixa de potência, o que eu poderia cobrar por potência do sistema, distância, porque o que vai ser valor fixo, o que vai ser valor percentual, aquelas opçõezinhas que a gente tem lá no Luvic. Né? Então, eu acho que é uma coisa bem legal. Vale a pena vocês usarem aí, né? Vai eliminar ainda mais uma operacional de vocês. Uma outra coisa legal, quando a gente faz aquela integração com os distribuidores, onde a gente importa a tabela de preço dos distribuidores aqui para o Luvic, a gente traz o preço de custo
o distribuidor. Então, quando você tem a tua precificação montada, automatiza muito o processo, porque você traz o preço de custo, você já tem toda a tua precificação configurada, o teu markup configurado, o Luvic já gera o preço de venda para você. Fica um processo bem rápido para se trabalhar, né? Pessoal, era isso. Lá na central de ajuda nossa também tem um artigo que explica todas essas opções de configuração do markup. Se tiver alguma dúvida, não entendi o que significa esse por quilowatt-pico, por faixa de potência. Entra lá na nossa central de ajuda, né? Marcelo, onde está a central de ajuda do Luvic? Vai lá no Google, Luvic Central de Ajuda. Vai ser o primeiro link que você vai clicar e lá você vai pesquisar no campinho lá, precificação. Vai vir um artigo que explica a precificação, que explica essas opções de configuração que a gente falou aqui. E se mesmo assim se embananar alguma coisa, chama o nosso time de suporte. A gente ajuda vocês, tá? Pessoal, acho que era isso. Agradeço muito a atenção de vocês, ter assistido o vídeo até o final. Espero que tenha sido proveitoso aí. Bom, um abração.